Amém, igreja? Bom dia, graça e paz a todos que chegaram, conseguiram estar aqui, né? E bom dia àqueles que não conseguiram, também sejam abençoados pela presença transformadora de Deus. Amém? Glória a Jesus. As águas baixaram, né, irmão? Glória a Deus. Glória a Jesus. Foi só uma tempestade, né? De manhã cedo. Que o Senhor nos renove em graça, em força. Nessa manhã, irmãos, é uma manhã muito especial, uma manhã muito preciosa. A gente quer compartilhar um pouquinho do nosso coração, como pastores da casa. Tem algumas coisas que são pontuais. Eu acho que eu já sei de onde eu recebi algumas palavras parecidas com do meu pastor aqui, né? Que não pode cobrar, né? Para tocar. E mais ou menos acho que eu vim na mesma trilha, assim, porque você já vai entender algumas direções que a gente recebeu para sair de São João Batista, quando nós pisamos aqui na cidade de Brusque, algumas missões que Deus deu para nós, como ministério. E às vezes a gente quer ficar se comparando com os outros, tentando fazer aquilo que os outros estão fazendo, mas na verdade a gente tem uma palavra. E enquanto Deus não muda a palavra que Deus te deu, permanece na mesma que um dia o Senhor te deu, amém? Não invente uma palavra. Não há por que inventar uma palavra. Ah, mas está todo mundo falando disso, eu vou falar também. Não, irmão. Fica na palavra que Deus te deu. Um dia, se Ele quiser mudar para uma nova direção, um novo momento, um novo ciclo, né? Como fala lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Então você pode ter uma palavra que vai servir para você até um tempo. Tem coisas que é para sempre, tem coisas que não muda. Mas tem palavras que Deus vai dar para você até um tempo. Quando você chegar ali, Ele vai dizer, ó, agora vai para esse lado, que agora tem algo para você um pouquinho diferente. Agora vai para o outro lado, tem outra coisa um pouquinho diferente. Então Deus, Ele pode fazer essas movimentações. Mas tem coisas que permanecem firme. Glória a Jesus. Pega sua Bíblia comigo. Nós já vamos compartilhar algumas coisas juntos aqui. E eu quero, só para dar início à nossa conversa nessa manhã, de tudo que Deus tem ministrado ao nosso coração, que está lá em Isaías, no capítulo 29 de Isaías, no 29, é isso, ó, isso mesmo, capítulo 29 de Isaías, no versículo 13, Isaías 29, 13, quero ler junto com você, que diz assim a palavra do nosso Deus: assim diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisas aprendidas por rotina. Agora vamos lá em Mateus, capítulo 15, de Mateus. Capítulo 15, do versículo 7 ao 9, diz assim, Jesus repreendendo os fariseus, e ele vai dizer assim, a partir do versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías, que nós acabamos de ler agora, ao vosso respeito, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Amém? Uau, que palavra para aniversário da igreja. Por quê? Por que eu estou lendo esse texto? Porque exatamente é esse texto que é um dos prumos da minha vida, que eu venho lutando já há 14 anos, para que nós, como congregação, como casa do Pai, como igreja do Senhor, não viemos a nos tornar assim. Quem está aí comigo? Não estou acusando de dizer que nós somos assim. O que eu estou dizendo é que nós lutamos fortemente para que nós não nos tornamos assim. Há uma guerra, há muitos anos, quem me acompanha há mais tempo sabe,
Nós temos uma doutrina, e talvez uma das únicas, não doutrina bíblica, mas uma doutrina que nós criamos aqui, para nós, que nós sabemos que essa doutrina, se ela tiver, a partir da palavra de Deus, ela vai conduzir a nossa vida para todas as outras doutrinas bíblicas. Sem essa doutrina principal, nós não conseguimos cumprir as outras. Nós vamos conseguir cumprir exatamente esse texto do que Jesus está falando aos fariseus. Nós vamos conseguir cumprir as doutrinas dos homens, mas nunca vamos conseguir cumprir as doutrinas de Deus. Qual que é a nossa doutrina principal? Aquilo que eu acredito que é o bolo, é a cereja do bolo, é aquilo que eu sei que é ali, se nós estivermos ali, as coisas vão acontecer. Sejam cheios, não meio, cheios do Espírito Santo. Se você não for cheio do Espírito Santo, você não consegue seguir as doutrinas do reino, as doutrinas de Deus. Não adianta, irmão, sem o Espírito Santo, você não é tocado. Sem o Espírito Santo, você não é transformado. Não há como ser transformado. Não há como ser tocado. Isaías já foi profetizado. Então nós não podemos de forma alguma nos tornar um povo que vamos adorar o Senhor da boca para fora, mas o nosso coração não quer. Nós adoramos, buscamos ao Senhor, fizemos de conta que somos crentes, que somos apaixonados por Jesus, mas na verdade não somos. E é isso que o Senhor está combatendo, dizendo: olha, vocês não podem, vocês não devem ser assim, porque senão nós vamos ficar só em regra. Nós vamos criar um monte de regra na igreja: não pode isso, não pode aquilo, corta o cabelo, não corta, troca de roupa, faz isso, não faz aquilo, se você não fizer isso, você não recebe aquilo. Essas doutrinas nos levam para longe do Senhor. É claro que a igreja não é uma bagunça, a gente já sabe disso, não é a casa da mãe Joana, como se diz, né? Aqui no sul, não sei como se fala em outro lugar, mas aqui a gente fala assim. Mas nós não podemos de forma alguma, nós temos que combater isso dentro do nosso coração. Temos que ser inteiros, íntegros diante do Senhor. Então isso é uma luta que já vem há muitos anos na minha vida, tentando buscar isso, né? De vez em quando aparece uma coisa nova: vamos fazer isso, está todo mundo fazendo. Não, irmão, não vamos fazer. Por enquanto vamos permanecer na palavra que a gente tem. Quando Deus movimentar algo, a gente faz. Glória a Jesus. Se o nosso coração estiver entregue no Senhor, nós estivermos realmente cheios do Espírito Santo, irmãos, é isso que vai atrair as pessoas. Se não for para atrair as pessoas pelo Espírito, é melhor que elas não venham, porque se elas vierem, elas vão se decepcionar comigo e com você. Mesmo nós cheios do Espírito Santo, eles também vão se decepcionar, mas é pelo Espírito. O Espírito magoa aqui, mas cura ali, fica chateado lá, mas não adianta, vai ter que perdoar, porque o Espírito te leva a esse lugar. O Espírito te faz perdoar, o Espírito te faz recomeçar, o Espírito te faz fazer de novo, renovar a aliança que você tem com o Senhor. Então, uma doutrina que eu luto há muitos anos para tentar manter dentro dessa casa sejam cheios do Espírito Santo. E eu não cobro de ninguém isso. A única pessoa que eu cobro isso é de mim. Eu nunca cheguei perto de nenhum dos irmãos e disse: irmão está na carne, hein? Não, irmão, eu cobro de mim, porque eu sei que essa maldita carne, o quanto é difícil levar ela para a cruz e crucificá-la. Só quem é espiritual sabe o quanto é difícil manter a nossa carne na cruz. Ela não quer ir para lá, ela não quer ficar lá. E nós queremos sempre ter as nossas razões. Nós sempre queremos dar a última palavra. Nós sempre queremos ser a pessoa que está sendo servida por alguém, mas não queremos servir. Então, quando a gente entende isso através do Espírito, você vai se submetendo a Ele. Então é um processo que não para nunca. Não pensa que você foi lá, crucificou tua carne, agora pronto. Você já sai orgulhoso de lá, da cruz, achando que já está tudo resolvido. E não está. É uma coisa diária, um processo de sempre. É renúncia aqui, é renúncia ali, é abrir mão lá. E aí Deus vai conduzindo a nossa vida segundo a vontade dEle. Aleluia! Então essa é uma das grandes batalhas nossa como igreja do Senhor. Para poder manter a nossa vida íntegra diante do Senhor, é buscarmos sermos cheios do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou passar a palavra para a Nil, que ela ajuda a complementar.
Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, vai trazer reflexo dentro da tua casa. Se você ser cheio do Espírito Santo, vai trazer reflexo na tua família. Se você ser cheio do Espírito Santo, vai trazer reflexo na tua vida financeira, em tudo, na tua amizade. Olha só, a gente joga futebol na quinta-feira agora. Se você for cheio do Espírito Santo, a gente sabe até perder no futebol. Olha que é difícil perder no futebol, irmão. Porque os irmãos ficam zoando a gente. Mas a gente precisa estar cheio do Espírito Santo para jogar futebol. Por isso tem um monte de crente que não joga bola. Porque sabe que quando ele entra no campo, o Espírito diz, pode ir. E eu vou ficar aqui. Não vou nem me meter nisso aí que tu vai fazer. Então, para ele não ficar muito carnal, ele nem vai. Porque ele já sabe que o Espírito fica lá na rua. Entra outro Espírito junto com ele, confusão. É difícil. Então, a gente sabe que há desafios na nossa vida, mas se nós buscarmos sermos cheios do Espírito de Deus, nós vamos conseguir combater no Espírito. Se nós nascemos do Espírito, nós devemos continuar crescendo no Espírito. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Quer falar, Nil? A Nil é quietinha, mas é uma mulher que edifica muito a minha vida. Eu sou bem mais carnal que ela. Você quer ter uma palavra espiritual, fala com ela. Amém? Não é verdade. Mas, enfim, continuando, né? Falando desse aniversário de 14 anos, né? Nessa caminhada de ministério, 14 anos, né? Mas de conversão são 20 anos, buscando essa transformação. Acho que é muito interessante a gente entender que com o Senhor, conhecendo a palavra, é um processo eterno, constante. Aleluia! A transformação, ela não é, tu não sai, já estou transformada, já estou pronta. Tudo que você vai buscar uma transformação é uma caminhada, é uma perseverança, como aqui já foi falada essa palavra. E nós precisamos buscar essa perseverança. Muitos, para chegar hoje aqui, tiveram que perseverar. Aleluia! Porque veio um empecilho, veio um desafio, e tiveram que perseverar para estar aqui, né? A Eunice veio de bi, chegou toda molhada, me deu uma dó. Então, cada um teve a sua dificuldade de perseverar, de acordar no domingo de manhã, de ver aquela chuva caindo no telhado, que coisa boa, vou ficar dormindo. É o domingo perfeito. E a gente tem que perseverar, porque a gente está buscando algo. E esse algo que buscamos, ele não é, vamos dizer, difícil, ele é simples, mas ele é muito profundo. Ele precisa ter muita perseverança da nossa busca, da nossa constância. Conversão não é só uma palavra, é um processo de vida, né? E a palavra, ela vai se renovando nessa perseverança, e uma das palavras que tem chegado ao meu coração nessa renovação, e muitas canções são cantadas, o quanto Deus é bom. Amém? Vocês concordam que Deus é bom? Amém. Mas muitas vezes a gente acha que Deus é bom porque Ele faz algo bom para nós. Então Deus é bom. Se uma bênção é alcançada, Deus é bom. Mas Deus é bom pelo seu caráter. Deus não é bom por uma bênção chegar na nossa vida. O caráter de Deus é bom. Quando se diz de Deus é bom, se fala a respeito dele, não daquilo que ele faz, não daquilo que alcança a nossa vida. Então essas coisas, a transformação vai alcançando o nosso coração, né? Porque nós temos falado de conferência é conferir. Amém? Então nós estamos aqui conferindo para sermos continuamente transformados. Para não chegar a essa passagem que foi falada, não chegar a uma rotina de vida. Não chegar a... Por exemplo, o que o pastor Cristo falou aqui sobre dízimos e ofertas. O dízimo, a oferta, ela começa a ser rotineira. Você já nem pensa mais o que você está fazendo. Não, tá bom, tem que separar essa parte, eu levo lá quando eu recebo. É oferta, tá. Isso é rotineiro. E a gente tem que sempre, quando estamos fazendo ao Senhor, pensar o que estamos fazendo, o que estamos entregando, para que estamos fazendo isso. Aleluia! Para que nós não entramos na rotina, mas uma transformação constante, uma transformação que muda, que lapida, que nos leva a conhecer mais e mais o Deus bom.
Aleluia. Amém, queridos. E olhar para trás e ver 20 anos de história, né? E por isso que eu convidei o pastor Cristian e a pastora Patrícia para estar aqui conosco. Que é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Eu queria honrar a vida de vocês por esse amor, por esse carinho. Eu tenho muita característica do evangelho do pastor Cristian, porque meus primeiros anos de evangelho foi basicamente discipulado 100% por ele. Então hoje muitas coisas que eu faço, as boas e as ruins. Porque não é tem, não dá para carregar só a parte boa, né, irmão? Não dá, né? Até a picanha tem a gordurinha, né? Então, fazer o quê? Aí eu olho assim, meu Deus, você parece o pastor Cristo tomando essa decisão. Glória a Deus. Porque a gente está ali, né? Isso é muito precioso. E lembrar de 20 anos atrás, quando a gente se conheceu nesse processo, que a gente já se conhecia desde pequeno, era nosso vizinho, né? Então, pescava ali perto de casa, atrás da minha casa tinha um riozinho ali. Ele vivia pescando sempre no outro lado, disputando com nós, né? Ele no lado de lá, pegando os peixes do lado de lá e nós no lado de cá, né? Então, mas crescemos juntos ali se conhecendo. E há 20 anos atrás, e quando eu já contei aqui, a gente participou de um convívio, né? De uma célula, e tinha 3 líderes dessa célula, o Rony, o Claudinei e o pastor Cristian. Tinha eu e um visitante, que eu não lembro quem era o visitante que estava junto comigo naquela noite. Eu sei que estava eu e alguém, mas eu não me lembro quem era o rapaz. Né? E aquela noite o Rony ministrou, na primeira noite que eu tive na célula, e ele ministrou a palavra e perguntou quem queria aceitar Jesus, e naquela noite mesmo o Espírito de Deus de alguma forma me convenceu, porque não era algo meu, eu não fui planejado, eu nem queria ir. Essa história deixa para nós, entre off, não precisa contar, tá? Por favor, deixa entre nós essa história aí. Mas eu nem queria ir. Alguém me convenceu aí, não foi nem o Espírito e ela. Aí eu fui. Aí cheguei lá naquela noite e a palavra de Deus ministrada, algo maior do que nós. Deixei o Espírito entrar no meu coração de uma forma que eu não pude resistir. E saí de lá com o Espírito Santo em mim, mas convicto que eu não queria ser crente. Porque os crentes eram chatos, os crentes usavam roupa diferente, os crentes tinham umas manias que eu não gostava. Eu disse, não, eu aceitei Jesus, tudo bem, mas crente eu não vou ser. A gente acha que consegue combater essas coisas, né? Então são 20 anos de história, irmãos. São 20 anos de caminhada, 14 aqui, e 6 anos, vai fazer 7, né? Que a gente foi enviado para cá, e caminhando 14 aqui, então vai fazer quase 21 anos já. E a gente começa a lembrar de algumas coisas que foram marcantes na nossa vida. E uma das palavras, no momento especial da minha vida, quando eu estava já caminhando ali para 4, 5 anos de evangelho, e ainda não entendia chamado, não entendia muita coisa sobre pastoreio, nunca orei para ser pastor, nunca orei, eu quero uma igreja, nada dessas coisas. Mas teve uma palavra que despertou no meu coração depois de um tempo, para tomar a primeira decisão radical da minha vida, fora esse dia que o Espírito entrou e eu comecei já a ser transformado. Essa palavra está lá em Gênesis 28, no versículo 15, que diz assim, ó, a palavra de Deus. Foi um dia assim muito, sabe aquele dia certeiro, que Deus vem de repente, e o Senhor vai falar com você e vai te dar uma direção de algo que você talvez nem conheça. Foi isso que aconteceu comigo. Eu estava vivendo um momento ótimo na minha vida, nós éramos empresários, a empresa estava 100%, faturando, tudo acontecendo certo, eu, meu pai de sócio, mais um amigo do Rio Grande do Sul como investidor, as coisas acontecendo a todo vapor, mas eu crente. Aí é que aconteceu alguma coisa que mudou a minha história, mudou a minha vida. E eu consegui caminhar mais um tempo, até quando me deparei com essa palavra. Por isso que a palavra ela é transformadora. Porque o dia que essa palavra veio, foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu estava vivendo já com sonho, nós vamos fazer calçados, vamos distribuir na África, vamos dar sandália de graça para a Índia, vamos botar sapato pelo mundo inteiro de graça. Então a gente está com aquele coração, vamos abençoar todo mundo, vamos ajudar as igrejas, porque todo mundo sonha em ir para o ministério e ter um caixinha atrás pagando, né? Todo mundo quer vir para o ministério, eu conheço vários pastores assim, o cara quer criar umas 10 casas de aluguel, quer deixar uma empresa com prolabore alto, aí ele vai para o ministério, dizer, eu dependo de Deus.
Lá atrás, ele tem 10 casas de aluguel bancando ele, ou tem a empresa dando um prolabore alto. Aí ele vem para a igreja dizer que eu sou dependente do Senhor. Então todo mundo sonha com isso, eu também sonhei. Só vou fazer uma empresa grandona, vou deixar meus irmãos tocando, vou para o ministério, vou ser missionário para fora, eu vou fazer um monte de obra social, e vou pegar o recurso da empresa, coisa boa. O recurso da empresa eu vou investir num monte de gente. E a gente já fazia isso na época já. Não esperamos para ficar grandão. Pequenininho a gente já fazia. Aí chegou essa palavra na minha vida. Diga comigo assim, uma palavra. Basta. Um versículo. Basta. E aí veio para mim assim. Eu estava orando ao Senhor e sabendo se eu estava no caminho certo, se eu deveria continuar ou não. Porque estava tudo tão confortável, estava tudo tão bom, que eu disse, meu Deus, é Deus comigo. Só pode ser. Carro zero, casa própria, prolabore altíssimo. Irmãos, de todos esses anos, ainda não consegui chegar, mesmo vendedor, a um prolabore da época que eu ganhava 10 anos atrás. Por isso nós saímos do Recanto da Sereia, né, pastor Cristiano? Comendo camarão direto, meu Deus, que vida farta, irmão. Agora falta um pouco de coisa, aquela época lá era farta de sobrar mesmo. Agora é uma vida farta, que farta algumas coisas, né? Mas vamos lá, olha só a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, certa. Ele diz assim, verso 15, estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tomar esta terra, não te deixarei, até que tenha cumprido aquilo que eu tenho dito. O que isso tem a ver? Talvez, para alguns nada, para mim, fazia todo sentido, porque alguns dias antes, por a empresa estar tão dando certo, Deus tinha falado comigo e falou assim, larga aquilo que você tem, e eu vou fazer de você aquilo que eu quero, ou seja, larga os teus sonhos para viver os meus. Só que essa palavra está dizendo, basicamente assim, se você quiser ficar, eu vou continuar te abençoando, mas se você largar, é claro que a gente não sabia o que ia passar, irmão, só a gente não larga. A gente pensa assim, se estava bom aqui, se eu abrir mão dos meus sonhos, e pegar os de Deus, uau! Não que não é bom, é maravilhoso, porque nós estamos falando de algo eterno, mas até você amadurecer e chegar lá, muitas das vezes você se depara no meio do caminho pensando, não, mas por que eu larguei? Por que eu deixei? Por que eu não fiquei? Porque essa é a tendência do nosso coração, de querer sempre voltar para a vida velha, voltar para os pensamentos velhos, voltar para os hábitos antigos. E foi uma palavra que me deu direção, dizer assim, não, a partir de hoje, eu vou largar. E quando eu orei diante de Deus e coloquei isso, irmão, é como algo que tivesse sido desligado no céu, como a Bíblia diz mesmo. Quando você liga na terra, é ligado no céu. Quando você desliga na terra, é desligado no céu. Quando eu fiz essa aliança com o Senhor, eu disse, a partir de hoje, eu quero viver os teus planos. É como se tivesse fechado alguma coisa. E foi mais 2 anos, 2 anos e meio, a empresa já estava fechada. Então, algo assim, muito especial para a minha vida. Porque Deus sabia que eu não viria. A gente é bom em palavras, mas a gente não é tão bom em atitudes. Não sou apegado. Não é apegado? Deixa uma criança ali fora arranhar teu carro com uma pedrinha, assim bem na porta, assim, você morre, cai ali, vai dar uma convulsão. A gente acha que não é apegado, a gente diz que não é apegado, mas a gente essa é a nossa carne, e se a gente ficar mentindo para nós mesmos, a gente nunca combate. A gente precisa saber quem somos para combater quem nós somos na carne, para poder viver uma vida no Espírito. Porque, irmão, vim dar testemunho, dizer que a gente recebeu o carro de alguém, ganhou uma moto, isso é fácil, um monte de gente dá testemunho, ganha um carro, nós também ganhamos um carro. Agora, quem que dá testemunho? Você sabia de uma coisa? Eu dei meu carro. E o detalhe, eu só tinha um, vou começar a pagar outro agora, porque o meu eu dei. Eu vi uma família mais necessitada do que eu dei meu carro, ando de Uber. Quantos de nós temos coragem de fazer isso? Não é desafiador? Para pensar. É gigante isso. É gigante.
Por quê? Porque a nossa carne é totalmente apegada nas coisas da terra, a gente não consegue enxergar as coisas de Deus como primeiro e prioridade. Eu não estou dizendo para você dar teu carro, só estou trazendo aqui um pensamento. Então, quando eu olhei diante desse texto, eu disse, é isso aqui que eu vou seguir. E aí as coisas desabaram, as coisas se acabaram, e nós começamos então nessa movimentação, até que em 2009, foi o ano do nosso chamado, do chamado de Isaías, no último culto do ano. Eu já tinha fechado a empresa em novembro daquele ano, no ano 2009, em novembro nós fechamos a empresa, sem chamado nenhum, sem proposta nenhuma, de ir para lugar nenhum, não tinha nem começado a conversa. Em 2009 a gente decidiu então encerrar a nossa empresa, dispensamos todos os funcionários, e naquele mesmo ano, em dezembro de 2009, eu estava num culto, o apóstolo Luiz ministrou uma palavra sobre o chamado de Isaías, e eu tenho anotado tudo na minha Bíblia, todas essas coisas, cada Bíblia que eu pego, quando ela é novinha, tem alguns textos que eu faço questão. A primeira coisa que eu faço, eu pego a Bíblia, como eu vou deixar aquela de lado, vou começar agora a usar uma Bíblia nova, tem algumas coisas que estão aqui que eu não abro mão, que são as palavras que eu caminho até hoje. Eu vou lá, a primeira coisa que eu faço é riscar isso aqui, o meu chamado, esse versículo aqui de Gênesis, e vou lá em Isaías, e depois vou em Provérbios, tudo as palavras que o Senhor foi construindo no nosso coração. E aí, então, em dezembro mesmo, irmão, essa palavra ministrada pelo apóstolo Luiz sobre o chamado de Isaías, a quem enviarei? Olha aí, estou eu lá, sem saber o que vai acontecer, empresa fechada, mas eu sabia, porque 2 anos atrás Deus tinha me falado sobre o envio, só que eu não sabia onde que ia ser, podia ser por qualquer lugar, se fosse ali para o Major Gessino eu ia, alguns de vocês não conhecem, mas nós conhecemos bem, né? Major é uma cidade bem pequenininha, a cidade de primeira, quando você engata a segunda acabou. É pequenininha. Então a ideia não é para onde vocês vão, a ideia é, há um chamado para ir, entende? E aí em dezembro mesmo essa palavra ministrou muito nosso coração, e as pessoas vieram à frente, né, pelo chamado, pelo pastor, quem gostaria, quem sentia que Deus estava chamando para algo. Eu demorei um pouquinho a tomar essa decisão, porque eu sabia que se eu tomasse essa decisão, eu não poderia mais voltar atrás, porque é algo com o Senhor, e a gente veio para frente, recebemos essa palavra, recebemos essa oração, e logo em seguida, semanas depois, veio essa ideia da gente ser enviado, uma coisa que não estava em pauta, não estava preparado, aquilo impactou demais o nosso coração, eu falei, meu Deus, como assim? Agora eu sem empresa, sem nada, sem recurso, sem dinheiro, logo agora, não podia ser antes, que antes eu ia, quem sabe comprava uma casa, fazia alguma coisa, mas logo agora, que não tem nem dinheiro, nem carro, porque meu carro, como eu estava terminando de pagar ainda, a parcela era alta, eu fui lá na cidade de Tijucas, entreguei meu carro, que era praticamente zero, uma Export na época, eu teria tirado ela zerinha e peguei um Gol, não tem nada contra Gol, tá? Amém, irmão? Mas eu peguei um Gol verde, com a ideia que ele iria um dia amadurecer, né? Então eu peguei um Gol verde, 2 portas e com a descarga aberta esportiva. Ele fazia para não esquecer de onde a gente saiu, né? Eu troquei para aquele Gol, irmão, e vim para Brusque num Gol verde, daquele jeito, glorificando ao Senhor, porque estava sendo enviado no pior momento da minha vida, que agora era o pior. Agora a gente não tinha mais salário, já não tinha mais nada, e agora vamos enfrentar uma coisa que a gente não conhece, e chegar nessa cidade, eu e minha esposa, as 2 filhas ainda pequenas, a Sara e a Natália, né? E o pastor Christian, faz parte da história, e a pastora Patrícia. Aí quem que vai me ajudar a fazer a mudança? Pastor Christian. O Gleice teve 30 despedidas, nós nenhuma. Viemos, 2 caminhões de mudança, irmão, não deu num, de tanto bagulho que tinha. Aí viemos para Brusque, morar na Santa Terezinha numa casa. E ali quando nós chegamos, pastor Cristo nos ajudando, né? Naquela mudança, aquele rolo, aquela confusão, sem saber como que ia ser. Aí chegamos com aquela, olhando para um lado, olhando para o outro, e nenhum membro. Porque não tinha um trabalho aqui. Não tinha ninguém ligado a nós.
A gente foi botado ali numa casa e agora? Achamos o sinal de Deus na casa. Porque anos atrás, um casal de Brusque começou uma célula numa casa aqui em Brusque, que a gente não sabia onde é que era. E nessa casa, o pastor Maico, né? Acho que tentou dar um auxílio para eles na época. Acho que foi o pastor Maico e a pastora Catarina, né? Que deram um auxílio para esse casal. Eu acho que foi. E aí, tinha um casal aqui em Brusque que começou uma célula, um trabalho. Mas ficou alguns meses e acabou. Deu um problema lá com o casal e acabou. E a gente veio alugar uma casa. Irmão, olha que nós olhamos casa, olha que nós rodamos casa. Olha que nós... a Brusque é enorme. Até que apareceu essa casa na Santa Terezinha, e tinha um casal na frente, já estava alugado praticamente para eles, acabou que não deu certo, e acabou vindo para nós. Quando nós entramos naquela casa, nós fomos descobrir, não sei o que a gente achou, não lembro, não sou muito bom mas a gente achou um papel, não sei se era uma conta, alguma coisa, né? Um papelzinho, né? Isso, um papel atrás do espelho do banheiro, que estava escrito o nome exatamente do casal que anos atrás estava começando um convívio na cidade de Brusque. Era exatamente naquela casa ali, sem a gente saber. Então é como que se Deus tivesse, olha, já que, sabe, tentamos aqui, não deu certo, né? Deus já sabe, a gente não sabe, né? Vamos começar de novo? E aquilo foi para nós assim, irmãos, assim, extraordinário. Porque essas coisas que Deus faz... Você está exatamente na casa, com tanta casa, olha que nós procuramos bairro, procuramos tudo quanto é lado, não achava lugar nenhum, muito difícil de alugar casa aqui em Brusque, até nos dias de hoje, e conseguimos exatamente começar um trabalho na garagem, nessa casa, onde muitos irmãos aqui mais antigos conheceram, ali na Santa Terezinha. E ali nós começamos essa caminhada, de caminhar no Evangelho. Ficamos ali 2 anos, depois fomos para o bairro Azaleia, morar lá em cima, né? E a casa e a igreja embaixo, ficamos mais 3 anos, aí depois viemos para cá, então já estamos aqui quanto tempo? 8? 9 anos, 8 anos, aqui já, com a igreja. E aí no decorrer dessa caminhada, de um lado para o outro, tentando entender os sinais de Deus, o Evangelho do Senhor, depois de passar pelo chamado, tudo, uma das primeiras palavras que nós recebemos quando nós chegamos aqui, começamos os PGs em casa, células, e nós recebemos uma palavra que seria a direção para o nosso ministério, parecido com o teu, sem dinheiro também, mas vamos lá, Provérbios 31, se você quiser abrir junto comigo, porque às vezes a gente caminha, irmão, a gente pensa, meu Deus, que coisa difícil. Às vezes eu e Nil perguntamos um pouco assim, meu Deus, parece que ninguém quer seguir o nosso Jesus, né? Porque tem um Jesus dos outros aí que é tão rico, tão cheio de ouro, de facilidade. O nosso, viaja para um lado, para o outro, a gente não vai nem ali, né? Mas tudo bem, tem um ministério aqui, tem um mistério também. Provérbios 31 diz assim a nossa missão aqui nessa cidade. Provérbios 31, vou deixar a Nil depois compartilhar também um pouquinho sobre esse chamado. Provérbios 31, 8 e 9 vai dizer assim, ó. Essa é a nossa palavra que eu recebi em 2010, está até marcadinho na minha Bíblia aqui, quando eu cheguei aqui, tá? O que nós viemos fazer? Qual é a nossa missão? Por que nós estamos aqui? Nós queríamos saber, e eu orando, e aí parei nesse texto, que nem diz o pastor Régio, às vezes a gente risca para não ler de novo, né? O pastor Régio, ontem à noite aqui, ele disse que ele risca algumas coisas que é tão forte, que ele risca para não ler de novo, mas aí ele olha, ele é obrigado a ler, tá mais ou menos assim. Aí vamos ler de novo então, diz assim, ó: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a tua boca, julga retamente, defende o direito dos pobres e dos necessitados. Irmãos, isso se você pegar lá em Tiago, você vai ter a mesma expressão com a palavra um pouquinho diferente, falando que a verdadeira espiritualidade, ou a verdadeira religião, como tem algumas tradições, né? É fazer o que, irmãos? Visitar o órfão, ou seja, cuidar do órfão, cuidar da viúva e das suas aflições. Então, basicamente é a mesma coisa. É cuidar. Porque o órfão não é só quem não tem pai físico.
Tem um monte de pai aí que é órfão. Tem pai vivo, mas é órfão. Quantas crianças são órfãos de pai vivo? O pai só trabalha, tem mal tempo de ver o menino quando está dormindo. Nós fomos agora, semana passada, ali no centro da cidade, tem começado algumas escolas de reforço escolar, que é fora do horário que a criança vai. A maioria dos pais leva a criança de manhã, deixa lá no reforço escolar de manhã. Me assustou um pouco isso. Aí as pro pegam a criança, ficam a manhã toda fazendo a tarefa, já da escola que veio, de manhã. Aí eles dão almoço para a criança, e detalhe, eles pegam essa criança e levam para a escola. O pai só vê a criança de noite, quando busca na escola, quando busca, né? Aí a gente diz, não, meu filho tem pai. Não, não tem. Ele tem a bicicleta que a gente dá, ele tem um carrinho de controle remoto, ele tem um videogame de maior geração, ele tem um monte de coisa, roupa boa, mas ele não tem o pai. E esse é o nosso combate, combater isso, ter o equilíbrio de poder ser o pai que dá as coisas, mas ser o pai que está presente. Entende? Esse é um grande desafio nosso. Esse é um grande desafio nosso. E a gente ficou um pouco assustado com isso. Porque a gente viu que os filhos são jogados lá, estão bem cuidados, mas estão sem o pai e sem a mãe. E a gente não percebe, e as crianças vão crescendo. E o extrato disso, uma hora vai vir e a gente vai dizer, poxa, onde é que eu errei? Onde é que eu errei? O seu filho cresceu órfão. Quantas mulheres se sentem viúvas? Os maridos não acompanham. Não dão apoio. Aleluia. Então não é só para quem literalmente não tem o marido ou para quem não tem o pai e a mãe que se sente órfão. Muitos de nós temos esse sentimento. E esse é a nossa missão, essa é a nossa missão. Por isso, Casa do Pai. A Casa do Pai não veio do nome assim aleatório, eu estava lá pensando, o que é o nome que combina? Qual é o nome que é legal? Não, irmão, tem a ver com a nossa essência. Tem a ver com o nosso chamado. Aí quando Deus nos deu esse nome Casa do Pai, eu vou dizer para Nil falar um pouquinho sobre isso, a gente começou a olhar para dentro da igreja que a gente já pastoreava, já cuidava, e nós vimos que mais de 80% das pessoas que estavam ali não tinham pai, eram órfãos. Pais separados, pais que já tinham falecidos, pais que ficavam longe, não davam apoio. E nós entendemos por que desse nome. Aleluia. Amém, Nil? Quer complementar um pouquinho sobre isso? Só vamos complementar rapidinho, né? Sempre nesse período a gente gosta de refletir, falar, né? Porque todos fazem parte dessa história, né? Mas quando a gente fala da gente, da história, eu queria que você remetesse aquilo que Deus faz. Amém? Que não tem a ver com a gente. Tem a ver com o que Ele faz, né? E aí quando o Gleidson e a Juliana foram para a missão, eu escrevi uma carta para eles e eu lembrei como, né, toda essa história, de tudo que aconteceu, viemos de lá, né, para essa cidade, e mesmo com Deus e palavra, os desafios não foram poucos, aleluia, mas Ele sempre esteve, isso é importante. Muitas vezes a gente não vê no momento, mas depois que se passa a gente vê, Ele esteve, e Ele estará, né? E eu dizendo para eles, hoje vocês estão sendo enviados da casa do Pai, que não tem só a ver conosco, mas tem a ver com o povo, que são vocês, somos nós, né? Então, através de nós, de tudo aquilo, disse para ele, que moveu a gente vir de São João Batista, vir para Brusque, sem conhecer alguém, acreditando em cada pessoa que chegava, né? Inclusive ele, que tinha 9 ou 10 anos, eu disse para ele, que loucura. Porque a gente ia buscar eles lá no... Stephen lá. Não, é Cerâmica. Ele morava na Cerâmica Reis. E a gente ia buscar, mas na fé que vinha, porque a gente sempre tem a visão no adulto, né? Que ia vir a mãe, e na época tinha a mãe, tinha os tios dele morando com ele, a gente ia buscar, porque ninguém tinha carro, só nós tínhamos carro. O Gol Verde, né? Isso, fala do Gol. E às vezes a gente chegava lá, e estava só ele e a irmãzinha dele esperando para buscar ele. Hoje era loucura, 2 pessoas estranhas, pegar 2 crianças e levar para casa da gente, tarde da noite, devolver eles para casa. Hoje eu não faria isso na consciência que eu tenho hoje.
Hoje a própria mãe poderia talvez até denunciar o que vocês estão pegando, né? Por mais que ela deixava, tinha um consentimento, ela não vinha. Mas eu disse para ele, isso era loucura, hoje eu não faria isso, eu não pegaria 2 crianças. Ele tinha acho 9 anos, se não me engano, a Carol devia de ter os seus 4, 5 anos. E nós éramos estranhos, nós recém tínhamos chegado aqui. Sabe quando Deus traz uma cegueira para uma fé ser realizada? E hoje ele está sendo enviado para uma missão, eu disse para ele. Através de tudo, né? A gente olha para trás e assim é você. O que Deus quer fazer na nossa vida não tem nada, não tem só a ver conosco. Tem a ver com pessoas, tem a ver com aquilo que Ele quer fazer na vida do outro, tem a ver contigo, com a tua decisão, com aquilo que você busca na palavra e vai com perseverança, mesmo sendo difícil, mesmo não vendo nada. Você permanece e um dia você vai ver o que aquilo que você acreditou, perseverou, não viu o que Deus estava fazendo. Aleluia. O que Deus vai fazer na tua casa, mas que vai fazer através de você em outras pessoas, que eu jamais imaginei conhecer vocês, você fazer tanta parte da nossa vida, como às vezes até nem muitos da nossa família nos conhecem, fazem parte da nossa família, nos convivem como vocês hoje são. Aleluia. Então isso sei lá, a magia, as coisas que acontecem no Evangelho, que só quem permanece, quem acredita, quem continua, vai ver. Aleluia. Aleluia. Então, continue. Amém. E o último para a gente encerrar, queria convidar a Paty e o Cris para vir para frente aqui, fazer um louvor junto conosco. Estava tão bom, né? Adorando a Jesus, sem tirar mais um tempinho para encerrar com alegria, adorando ao Senhor, né? Eu quero ler a última mensagem da parte do Senhor, nos direcionando agora em 2022, quando nós tivemos esse tempo aí, tudo que vivemos 2020 para cá de pandemia, buscando muito a Deus e entendendo aquilo que Ele teria para nós, como casa do Pai, como ministério, né? E a palavra que saltou em nosso coração está em Isaías 43, 18 e 19, que é a palavra que nós começamos a nos movimentar, e muitas coisas já estão acontecendo, que diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço coisa nova, que está saindo à luz. Não o percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então nós cremos que a partir de 2022, algo novo começou a acontecer, e nós vimos isso em 2023. Você pode dizer que não aconteceu nada novo. Claro que aconteceu, piorou. Para alguns piorou, já é algo novo. Glória a Deus. E para alguns melhorou. E para alguns está começando a movimentar as águas. Então, irmão, tem algo novo acontecendo da parte do Senhor. Isso foi um sopro que o Senhor não deu exclusivo para nós em 2022. Assim como tem acontecido essa movimentação da presença de Deus no ano agora 2024, isso aconteceu também em 2022. Foi um sopro do Espírito dizendo: olha, pare de olhar para trás, você tinha acabado de passar pela pandemia, e Deus dizendo para a nação brasileira: pare de olhar, esquece o que passou, foi difícil, mas agora desperta para o novo que eu vou fazer após a pandemia. É uma pena que a gente esquece e volta a ser como era, né? Ah, vamos voltar tudo normal, vamos fazer tudo igual, vamos fazer tudo de novo. Mas Deus disse: não, esquece as coisas antigas, se renove em mim e viva o que eu tenho para vocês, porque é novo. Irmãos, o que vem de Deus é novo, é um renovo. Deus não tem dificuldade de recomeçar. Quem tem dificuldade de recomeçar somos nós. Ah, de novo? Vou ter que recomeçar? Sim, qual é o problema? Vai ser assim a tua vida toda. O importante é não ficar parado. O importante é recomeçar sempre que Deus estiver sinalizando. Amém? Comece um trabalho de novo, comece um chamado de novo, comece algo novo. Cara, não fica preso nas coisas que deram errado. Glória a Jesus. Então nós temos caminhado dentro disso. E o que nós queremos é isso, é gratidão em nosso coração. O que nós queremos é ficar firmes na perseverança do que Deus tem. Porque sabemos que a partir daí,
Deus vai completar a boa obra que Ele começou na minha vida e na tua vida. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, amanhã de celebrar o Senhor e agradecer, e nós queremos estar orando, agradecer demais cada um de vocês tem se doado por essa casa. A recompensa maior tem que ser do Senhor, irmãos. Às vezes a gente esquece de dar um obrigado, né? Mas a recompensa maior tem que ser do Senhor. Aleluia, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. É importante o reconhecimento, claro que é. Aquela música não precisa ser reconhecida por ninguém, nem canta aquilo que é mentira. Nem perde tempo para cantar. É tua alma purinha e tua carne te enganando. Porque o que a gente precisa realmente é ser reconhecido. A gente quer, isso é o nosso desejo. Agora, quando a gente entende que Deus está nos recompensando, a gente não fica atrás de aplauso. A gente não fica atrás de dizer, que bom que você fez isso, que legal que você fez aquilo. Se acontecer, tudo bem, mas se não acontecer, está tudo certo, porque você sabe que a recompensa que está vindo para você é muito maior do que aquilo que você recebe aqui na terra. Então você faz para Deus, você faz para Ele, você se movimenta por Ele, você se doa para Ele, você enfrenta as dificuldades por Ele. Glória a Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Queria convidar você então a ficar de pé, junto conosco, para que a gente possa encerrar esse culto nessa manhã, celebrando ao Senhor, dizendo para Ele, obrigado, Espírito de Deus, pela Tua presença em nosso meio, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, aleluia, Pai, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, queremos honrar ao Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, por esses 14 anos de caminhada. Queremos e sabemos que nós queremos nos aproximar mais. Esse ano é um ano, Deus, que o Senhor tem nos chamado para perto da Tua presença, porque só a presença irá nos transformar. Só o Teu Espírito tem poder para nos transformar. E nós queremos honrar o Senhor aqui nessa manhã. Não queremos continuar sem a Tua presença, Pai. A Tua presença, ela é aquilo que faz esse corpo ser vivo, chamado igreja. Governa sobre essa casa, Espírito de Deus, nos enche com a Tua glória, nos faz sermos atraídos pela Tua presença, pela Tua vontade, pelo Teu querer. Que a nossa velha criatura nunca venha falar mais do que o Teu Espírito. Submetemos a nossa carne ao Senhor, para que Teu Espírito viva sobre nós. Queremos ser homens espirituais, discernir as coisas espiritualmente, lembrar das coisas que vêm de cima, que vêm do alto, não andarmos somente na terra, mas sabemos que há algo do céu, algo mais precioso, algo muito maior, que não há como se comparar com aquilo que nós estamos vivendo aqui nesse tempo. Por isso, Senhor, que a Tua presença, a Tua doce presença, venha ser suficiente para a nossa dedicação na obra. Nós não fizemos para ser salvo, como já foi falado. Nós servimos porque a salvação já nos alcançou. E por isso, a nossa obra é uma obra viva. Ela não é morta. É uma obra que edifica, porque o Teu Espírito nos chamou. O Teu Espírito nos escolheu. O Teu Espírito vive sobre nós, em nome de Jesus Cristo. De novo, esse é para vocês, amém? Eu acho que ninguém conhece esse louvor, porque é da Igreja Adventista, mas eu queria que você fechasse seus olhos e ouvisse, porque fala de tudo que vocês passaram até aqui. Se eu conseguir cantar, né? Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão.
mas quase cabe o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não, nada é melhor. Nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte este nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não, nada é melhor. Nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Aleluia.